Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal No Controle. E hoje nós estamos aqui diretamente pelo Instagram também, ao vivo no Instagram. A minha convidada especial hoje é a Uyara Treviso e eu já vou falar aqui com a Uyara. Deixa eu ver se eu consigo já chamá-la. Só um minutinho, pessoal. Já vou mandar o convite aqui para a Uyara. Em alguns minutos aqui. Tudo bem, Uyara? Boa noite. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, E ótimo que deu certo aqui de nós nos falarmos, né, Uyara? com certeza. Hoje, primeira vez que nós estamos nos falando até, né? É verdade, verdade. A gente já se Realmente, esbarrou primeira assim em vez, algum né? evento, mas de estarmos nos falando já Sempre direto relance, no... a gente nunca parou para conversar mesmo. Verdade, hoje acredito que vai ser um bate-papo bacana, né? A Uyara vai estar fazendo a palestra agora na Expo Prague 2026, nós vamos falar um pouquinho disso também. Mas antes, eu queria apresentar a Uyara. É um longo currículo, né, Uyara? Se faltar alguma coisa aqui, você complementa, tá bom? A Uyara, eu acredito que muitos já conhecem, né, do nosso segmento de controle de pragas. Aí a Uyara trabalha com diversos treinamentos. Ela é engenheira agrônoma, é bióloga, engenheira em segurança do trabalho, especialista em sistema de gestão integrado e doenças infecciosas e parasitárias, além de atuar em muitos anos diretamente no controle de pragas urbanas e também grãos armazenados, né, Uyara? Isso mesmo. Legal. Faltou alguma coisa aqui complementar? Ah, tem, mas esse resumo tá bom. Maravilha. E eu vejo também que você é mãe de um garotinho, né? De quantos anos? 4 anos, um mini 4 anos. malcriado. Baterista, né? Eu gosto também, eu tenho Baterista. bateria. Eu tenho um de 6, né? Então estamos ali na... Tá perto, né? Mas eu Tá moro num perto. apartamento com uma criança que toca bateria. E ele tem a bateria acústica. E é aquela de que faz barulho mesmo, né? É. E você mora em qual cidade, Yara? São José dos Campos, São José pertinho dos de São Campos. Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Sim, eu tenho um primo que é de São José dos Campos, e em cima, onde é a cidade, Campos do Jordão, né? Que é Ah, próximo ali também. quem vem pra cá não quer ir embora, viu? É muito bom mesmo. Eu já fiquei uns dias em São José dos Campos também, tem uns parques aí na cidade, bem Sim, sim, bacana, sim. né? É muito bom mesmo. Maravilha. Yara, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a Expo Prague, mas principalmente eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né? Você se formou em engenharia agrônoma e nessa época que você se formou, acredito que, né, já há algum tempo, como é que foi? Conta o comecinho da história lá da Uyara, para mim conhecer também, que eu de verdade não conheço, para quem estiver nos assistindo. Bruno, na verdade, a agronomia não era a primeira coisa que eu queria. Eu sempre quis, na verdade, zootecnia, porque eu tinha na cabeça que eu ia trabalhar com melhoramento genético de bovino. Sempre tive isso na cabeça. Uhum. Mas aí, conversando com um tio meu, que sempre é arrendatário de usina de canas, conversando, ele entrou na minha cabeça e falei, tá bom, vou fazer agronomia. Resolvi fazer agronomia, mas eu entrei achando que eu ia para a parte da zootecnia da agronomia. Uhum. Mas no primeiro dia de aula, eu conheci a entomologia. E desde o primeiro dia de aula, assim, mesmo que sem querer, quando eu ia fazer estágio, eu nunca falava a área que eu queria ficar, era sempre na entomologia e no controle de pragas. Legal, então já foi uma coisa que assim já te chamou a atenção desde o início Sempre, da sua desde o primeiro faculdade. dia. Desde o primeiro dia. Legal. Então você já teve essa conexão, você já entendeu que assim, eu quero atuar dentro do controle de pragas, dentro
dessa vertente da engenharia, né, agrônoma. Sim. E como é que foi o seu contato? Assim, como que você partiu para esse ramo? Como é que você foi procurar? Porque controle de pragas, assim, né? Para nós que hoje estamos no segmento, a gente entende a proporção. Mas às vezes Sim. para quem está começando de fora não tem mínima ideia de como é que E foi. nas faculdades, né, nem se fala muito do controle de pragas urbanos em si, tá? Eu sempre atuei na parte agrícola, trabalhei também com criação de insetos, biofábrica, e sempre na área agrícola com a parte de controle de pragas. Só que aí eu me formei naquela busca de procurar emprego. Eu gosto de estudar, nunca parei, e eu morava do lado de uma faculdade. Falei, vou fazer biologia para complementar, para Já fazer, foi por uma fazer. seguida da outra? Já emendou uma na outra? Foi 6 meses de diferença, assim. Legal. Vou fazer biologia e para ter uma segunda coisa. Eu penso assim. E aí, quando eu estava fazendo biologia, eu estava fazendo parte de levantamento arbóreo aqui para São José dos Campos, licenciamento ambiental, acabei fazendo também para algumas empresas, só que aí eu vi uma vaga de estágio. Eu falei assim, eu vou mandar currículo. Era no dia do meu aniversário ainda a entrevista. E aí eu acabei passando. E eu acabei me apaixonando pelo controle de pragas urbanas mais do que pelo de praga agrícola. E aí eu acabei ficando. Aí eu lembro que eu fui numa primeira Expo Praga, né? Não lembro o ano, não me pergunte, não me faça passar essa vergonha, tá? E eu lembro que eu falei assim, um dia eu vou subir nesse palco. Legal. E um dia eu vou ser reconhecida. E uma vez também assistindo um simpósio, acho que simpósio, eu não lembro direito o nome certo, se era simpósio, se era encontro. Tava tendo um negócio de controle de pragas urbanas lá em Jabuticabal. E eu vi o Peçanha palestrando. Uhum. E aí, quando eu vi o Peçanha palestrando, eu falei assim, nossa, um dia eu vou saber de tudo isso também. E aí eu fui que fui. Você vê que a energia do pensamento, né? Quando a gente fala que a gente já visualiza o que a gente quer, a gente consegue chegar, né? Exatamente. E aí você começou a trabalhar então com o quê? Né? Especificamente ali dentro do controle de pragas. O que você fazia? Eu entrei estagiária e a empresa era pequena, era uma franquia da Aceio, aqui em São José dos Campos. E na época, o proprietário, ele era praticamente ele sozinho na parte ali, da administração, né, de emissão de ordem de serviço, essas coisas assim. E ele estava todo atrapalhado, assim, tava cheio de coisa para fazer. E aí eu acabei entrando mais nessa parte administrativa, de emissão de ordem de serviço, Sim. essas coisas assim. Só que eu sempre fui de pôr a mão na massa. E aí um dia os operadores, eram 3 operadores, 2 pediram demissão. Aí não tinha como atender os clientes. Eu falei, você quer saber? Eu vou. Falei pro proprietário, falei assim, eu vou. Você vai de noite fazendo as intervenções químicas e eu vou durante o dia nos monitoramentos e as intervenções químicas que são de dia. E a gente vai se revezando até achar mais operador. E aí foi. Foi assim, ele não tinha nem como falar não, né? Ele estava precisando, 2 saíram. Foi no susto. Eu lembro que a minha primeira reunião, eu lembro que com mais ou menos nem um mês de empresa, ele tinha uma viagem marcada e ele me largou sozinho na empresa. E eu fui no susto aprendendo. E naquela época era bem diferente, né, Yara, do que hoje em dia, em relação a produtos. Eu sempre tenho meu tio, eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, eu ainda era, né, bem jovem, e eu lembro que os produtos eram bem mais fedidos, né? Era o DDT que era forte, não era essa tecnologia tinha o Malation. Eu adorava o cheiro do Malation. O pessoal até brincava comigo que eu era Miss Malation, porque eu adorava o cheiro do Malation. E você já tinha um olhar assim, não só voltado para a praga de como um inseto, mas, né, de uma forma mais dentro de uma biologia também, né?
É que assim, na verdade, Bruno, eu fiz muito tempo, eu fiz o meu estágio obrigatório de agronomia na Gravena. A Gravena tinha o Santin Gravena, que é falecido, que foi um dos precursores do manejo integrado de pragas. Ele chamava de manejo ecológico de pragas lá na área agrícola. Então, eu já trazia essa ideia de MIP. E aí, Uhum, quando eu comecei na área urbana, eu já tinha essa ideia também. Eu falava assim, meu, não é possível que o pessoal tem que ficar tanto tempo fora de casa. Por que que o pessoal tá fazendo área perimetral em lugar que não sai barata? Que negócio que é esse? uhum. Então, eu já vinha trazendo essa ideia porque eu já tinha esse conhecimento da área agrícola. Legal. Que é trabalhar, atuar onde a praga está e não ir lá para Exato. fazer tudo rodapé e muitas vezes o técnico não foca no que realmente precisa ser focado, perde tempo fazendo perímetro, perde tempo, né? Ora, É, homem, que é o maior dos maiores, do maior gasto, e, sim, e o pessoal acha que é pouco tempo, né, que você acaba, né, fazendo esse serviço, mas assim, você colocar no fim do dia, de perímetro em perímetro, você economiza um monte. exatamente. Fora a questão do produto mesmo, que hoje eu acredito que o menos é mais, né? Quanto menos Também. química jogando no. Eu acredito até por você trabalhar, né? Nesse ramo onde contém animais maiores também, tem que ter todo esse Exato. cuidado, porque você não Uhum. pode, né, simplesmente tirar ali os bois, as vacas e tem que ir fazendo, remanejando com o mínimo possível. Exatamente. Legal. E aí, Yara, você também trabalhou com controle de pragas em armazenamentos de grãos, né? Aí já Uhum. foi uma etapa mais para frente, foi nessa mesma empresa? Como é que foi? Foi na mesma empresa, foi mais ou menos na mesma época, principalmente ali com empresa beneficiadora de grãos, ali para os lados de Cruzeiro, regiões aqui de São José, aqui do Vale do Paraíba, aliás. Sim. E aí eu já trabalhava muito com a parte de expurgo, a parte de assessoria para a área de grãos, que é uma parte mesmo da agronomia, né? E que a Uhum. gente vê hoje em dia o pessoal da área de controle de pragas urbanas acaba fazendo de uma forma bem amadora, né? E muitas vezes ilegal. Sim. Então, aí eu acabei pegando esse nicho e acabei entrando na época. Daí acabei fazendo também para algumas indústrias da área de alimentos, né, que recebem a matéria-prima e antes de fazer ali é, toda, né, a preparação dentro da área produtiva, acaba fazendo também o expurgo. Então, eu acabei me especializando nessa parte. Legal, muito bom. E você também ia a campo, fazia, botava a mão na massa lá e fazia todo o Fazia, procedimento mesmo, Yara? fazia todo o procedimento, tinha expurgo que era eu que ia lá colocar lona, colocar cobra de areia, era eu mesma. Eu sempre tive essa parte de. Eu sempre fui da seguinte opinião: como que eu vou ensinar alguém se eu não sei fazer? Uhum. Então eu sempre fui da opinião que eu tinha que ir lá, colocar a mão na massa. Hoje eu já me dou o luxo de não ficar mais, né, Claro. fazendo tanto, ficar em ações noturnas para roedor, mas eu sempre tive isso de ir para o meio do campo com os meninos. Eu acho que a gente tem que ouvir o pessoal da operação, porque senão não anda. Sim. A operação ela é a ponta da flecha ali, é o que está na frente, né? Não adianta a empresa Exato. toda querer falar que é uma empresa boa se na frente o técnico não entregar um serviço de qualidade, né? Com certeza. E quando a gente pensa também naquela época, mulher para comandar homem era muito complicado. Então, eu Sim, tinha que mostrar, eu tinha que pôr a mão na massa e mostrar para eles, eu sei o que eu estou falando, então vocês façam a favor uhum, de ouvir aquilo que eu estou dizendo para vocês. sim. Então, eu sempre fui com os meninos, acompanhei e realizava o serviço junto. E nessa empresa aí também foi onde você se tornou responsável técnica? Também me tornei responsável técnica lá. Só que assim, eu não consigo ser só responsável técnica. Então, eu sempre abracei a operação, a parte de Uhum. gestão. Então, eu nunca fui só responsável técnica. Então, eu comandava mesmo o pessoal da operação
E também, muitas vezes, acabava cuidando de algumas coisas administrativas, né? Dentro da Sim, empresa. sim, já foi um papel mais de gerenciamento mesmo, né? De Sim. cuidando de vários pontos dentro da empresa, tanto da parte Exato, de operação e administrativa também. Muito bom. exato. E o Yara, daquela época, assim, ao longo de todos os anos, você percebe se o nosso setor ele está ficando mais profissional, ao seu ver, ou talvez não, né? Porque hoje está tão difundido as coisas também. O que você enxerga? Eu acho que melhorou bastante, né? Mas a gente sabe que ainda deixa muito a desejar, principalmente porque é muito operador que fazia o serviço e acha que é só fazer aquilo que ele fazia, né, Uhum. antigamente. Eu acho que melhorou bastante, mas ainda tem muito a melhorar. Eu acho que o pessoal vem cada vez mais pensando nas medidas preventivas, de orientação do cliente, do manejo integrado em si, mas eu vejo que ainda tem algumas empresas que trabalham de uma forma muito arcaica Sim. e isso acaba dificultando o trabalho daqueles que querem ser profissionais, porque o cliente muitas vezes tem aquela visão que é lavar a casa de produto químico para não ter uma Uhum. praga. E uma coisa que eu sempre falo, não é a quantidade que você aplica, é como você aplica e aonde você aplica. Mas tem cliente que acha que o produto mais com odor mais forte é o que vai fazer mais efeito, ou lavar a casa de produto químico é o que faz efeito para não ter inseto nenhum. E aí algumas empresas de controle de pragas ainda trabalham dessa forma arcaica e fica difícil, porque daí a gente tenta fazer um trabalho mais profissional e aí sempre vem aquele negócio assim, ah, mas a outra empresa fazia desse jeito. E eu não tinha problema. Às vezes eu confesso que dá vontade até de falar assim, mas se não tinha problema, por que que trocou? É Não é? verdade. Mas eu vejo que está melhorando, mas ainda tem um pouco, deixa um pouco a Sim. desejar. Eu E a vejo culpa é também. nossa mesmo. Não, com certeza, Yara. Nossa, que Eu eu vejo falo que dos outros profissionais. sim, eu vejo que assim a indústria química ela evoluiu muito porque da Sim, época que, né? Imagina que você trabalhou daquela forma, se tivesse os produtos que tem hoje. Hoje a gente tem produtos sem cheiro, a gente tem inibidor de crescimento, a gente tem produto com efeito de transferência, sim, produtos muito seguros, muito bons, né? Mas ainda a cabeça de muitos técnicos. Eu vejo porque eu estou em vários grupos também. Eu vejo o pessoal discutindo por causa de preço, que um foi lá e fez dedetização por R$ 150, e o outro pegou exato. cliente não sei o quê. Umas, Então, umas promoções malucas, né? Que para você ter noção, alguns meses atrás, um colega meu aqui da região, e eu também acabei passando por isso, gente dando 20 anos de garantia para Copim. Um absurdo, um sim, absurdo dos absurdos. Mas é aquele negócio, está melhorando, mas ainda tem gente que acaba denegrindo ali o setor e fica complicado, porque o consumidor, ele não quer saber se você, ele quer que você resolva o problema dele. De que maneira você vai resolver? E muitas vezes ele acaba caindo naquilo, 20 anos de garantia, né? Qualquer coisa é só uhum. chamar. E aí acaba aceitando. E é a hora que esse cara ele faz por um valor mais baixo, oferece muita garantia, a hora que o cliente precisa, ele não dá o suporte, porque já não compensa mais, né? Exato. E aí acaba queimando, queima o setor, queima todo mundo. Porque, Ou muitas vezes também cobra um valor muito baixo, por um exemplo, para controle de escorpião, fala que está usando um dos melhores produtos e, na verdade, não está, às vezes, nem usando produto para escorpião. Vejo muito isso também. sim, sim, é o empresário que acho que é empresário, é o eu empresário ainda, e aí isso acaba travando o crescimento, porque ele acredita que naquele momento aquilo ali está fazendo uma diferença, mas a hora que começa a ter os verdadeiros custos de uma empresa que precisa, aí estagna, né? Não consegue Exatamente. desenvolver, porque uma coisa é eu trabalhar para o meu CPF ali cobrando baratinho, e uma coisa é a hora que a gente começa tendo Começa a ter uma funcionário, estrutura. alugando lugar, tirando uma licença sanitária, né? Eu vejo muito Exatamente.
dessa diferença, até inclusive, queria perguntar para você, né, a percepção sua, que eu acredito que, né, é muito coerente, de RT, o que o RT realmente tem que fazer dentro da empresa, porque muitos também acham que, assim, RT, ele é só para assinar, né? Ah, eu vou lá e aí eu pago lá 200 conto, 300 para o cara, ele assina, mas na verdade não. Eu, inclusive, quando eu me tornei o RT da minha empresa, que eu fui entender, eu falei, nossa, faz total sentido. Toda empresa tem que ter um RT dentro da empresa, trabalhando, direcionando. Quais atributos, Yara? Fala para o pessoal, é responsabilidade de um RT? Eu acho que um dos maiores problemas é que o próprio RT muitas vezes não entende o risco que ele corre e o significado que ele tem dentro de uma empresa. Então é muito comum, né? A gente pega aí, pessoas acabaram de se formar, tem um outro emprego e fala assim, opa, vou R$ 600 a mais no meu bolso sem fazer nada, lá vou eu, né? Só que quando você não está presente numa empresa, aí que você tem que cobrar mais caro. Porque daí o risco de acontecer alguma coisa, o seu lado profissional, né, é muito maior do que com você ali olhando diariamente e verificando, né? E hoje a responsabilidade do responsável técnico não é só assinar uma ordem de serviço, né? Tá ali com o pessoal, fazer o treinamento do operador, tá disposto a falar com o cliente para tirar dúvidas. E eu acho que hoje em dia o responsável técnico ele tem que se integrar mais ainda também com a gestão da operação e não ser só o responsável técnico à distância, né? Mas conversar com o operador, trazer o operador para perto do produto químico que ele está aplicando, do pensamento do responsável técnico mesmo, para poder, assim, você ter cada vez um trabalho melhor dentro da sua empresa, né? Sim, eu vejo várias empresas onde o dono ainda está, vamos dizer assim, apanhando ali na operação, porque ele não dá conta de tudo, ele não consegue ser o técnico, ser o administrador, ser o cara que paga as contas, ser o cara que está apagando incêndio, aí contrata e não dá conta da equipe, e um responsável técnico seria uma pessoa que estaria ali para dar todo o suporte, para ir a campo, para conversar com o cliente, para, no caso de um problema, eu falo isso porque eu me vejo... Às vezes, num orçamento mais complexo, um responsável técnico bem treinado, ele consegue fazer um orçamento, consegue dimensionar o que vai ser preciso ali, consegue ter uma visão melhor até do que o próprio pessoal do comercial, que muitas vezes acaba fazendo umas vendas assim mirabolantes, né? Porque não tem um pensamento de um responsável técnico. Uhum. Então, se você pega um responsável técnico com um viés assim mais gerencial, de gestão, então você acaba tendo não só um responsável técnico, mas o seu braço direito dentro da empresa, que vai te ajudar mesmo a fazer a gestão ali dentro da empresa. Tanto que o responsável técnico, quando sai ali na licença no service, é o nome do dono com do responsável técnico, né? Responsável legal que com responsável técnico. Exatamente, que é outra coisa que o pessoal responsável técnico às vezes não tem noção. Você acaba sendo responsável solidário por qualquer problema que possa ter trabalhista que seja ligado a alguma coisa da execução, né? Sim, sim. Qualquer problema que tiver, o responsável ele vai segurar também, né? Exatamente. Com certeza, Yara. E hoje nós vemos, né, até dentro dessas empresas, né? Eu entendo que hoje tem as empresas que crescem, as empresas que estão à frente, que já tem muitos anos no mercado, que tem um responsável técnico, né, na grande maioria de todas, né, se não em 100% que estão na empresa ou estão em campo, né, essas são as empresas maiores. Mas a realidade, né, como você mesmo citou, são funcionários de outras empresas que decidem abrir o seu próprio negócio, ou até veio de um outro segmento e, pô, gostei do controle de pragas, ouvi falar que é um setor que dá para ganhar legal, aqui na minha cidade não tem e tal, vou trabalhar, né? E aí esse cara, ele fica tecnicamente bom, principalmente quando é o dono, porque ele tem interesse, né? Diferente de muitos funcionários, eu tenho técnicos, né, muito bons, mas a gente sabe que a realidade, né,
quando entra um técnico novo ali, até ele se tornar bom, precisa de treinamento, precisa de desenvolvimento. Mas o dono, por si, ele vai buscando, porque é de interesse dele, né? Sim, sim. Ele sendo um mau administrador, pensando só num quesito ali técnico, né? Por que que eles não conseguem crescer? Então, eu vejo que os maiores erros, assim, nas consultorias que eu acabo dando, conversando com o pessoal, eu vejo que um dos maiores erros do dono é justamente ele ficar no micro da empresa e não no macro. Muitas vezes tem proprietário que não consegue delegar, tem proprietário que quer fazer tão perfeita ali a parte da execução que esquece a parte administrativa do negócio, né? Eu sempre falo que o proprietário, ele não pode tá com a mão na massa, ele tem que estar desocupado para ele pensar justamente no crescimento da empresa, né? Por isso que é tão importante ele aprender a delegar, aprender a ensinar pessoas. Muitas vezes o proprietário ele acha assim, eu não tenho tempo para parar tudo aqui e arrumar uma pessoa para me ajudar, né? E aí nisso é onde ele acaba se atravancando cada vez mais, porque ele acaba se enrolando, ele não consegue pensar no crescimento da empresa, porque ele está lá no micro, lá na operação executando serviço, e aí ele acaba se embolando mais ainda, é onde começa a administração a perder dinheiro, a despencar, né? E muitas vezes também eu vejo proprietário confundindo empresa com vida pessoal, que é outro problema gravíssimo, né? E muitas vezes também é proprietário que fica numa má administração porque tem aquela visão de que vender serviço é o que vai trazer dinheiro para ele. Muitas vezes não é isso, é a qualidade do que você vende. Tem gente que acha que vou vender, começa a saturar a empresa de serviço, acha que está ganhando no montante e no fim não está, porque daí você precisa de mais mão de obra e é onde que começa a escoar dinheiro, porque é ali na mão de obra que você tem o maior gasto. Então eles têm aquela visão de eu vou encher isso aqui de cliente, aí começa a faltar operador para atender um monte de cliente. Então eu vejo que isso acontece muito na parte de controle de pragas, muito dos proprietários, muito erro assim nesses pensamentos de administração. Que é uma questão mesmo de desenvolvimento, né, Yara? O empresário precisa entender que ele, em um momento, ele precisa deixar de ser um técnico aplicador, ele precisa se transformar em um gestor, em uma pessoa que vai liderar outras pessoas, que vai ensinar outras pessoas, e é todo um processo, é um passo a passo, não é de uma hora para outra, mas ele precisa abrir a cabeça que... Exato. E muitas vezes também o proprietário, ele quer tanto do jeito dele, tanto que seja executado exatamente como ele faria, que ele não pensa que eu preciso que o resultado final seja o que eu preciso, mas não que seja exatamente como eu faria, né? Então, aí ele não consegue delegar, porque ele quer exatamente do jeito que ele faria. E aí ele começa a prender aquilo na mão dele, né? E a gente tem que ter, assim, a cabeça aberta, pensar como a pessoa faz, né? Se escreve uma vírgula diferente do que eu estaria escrevendo, ok. Se o resultado for aquilo, né, que é o esperado, aquilo que eu preciso, tá ok o jeito dela, né, fazer ali a realização do serviço. Sim. Eu até, né, conto uma história que, assim, eu comecei do 0, né? Então, eu fazia tudo. Eu fazia a prospecção, atendia o telefone, eu ia lá fazer o serviço, depois o reforço, o cliente ligava, eu enviava o laudo, né? Uma das maiores dores que eu tive foi quando eu contratei uma assistente administrativa e em um determinado momento eu pensei assim, vou deixar agora o telefone com ela. E aí, ela começou a fazer os atendimentos. E muitas vezes eu ia olhar ali o atendimento e me dava uma dor assim que eu falava, meu Deus, não acredito que ela falou isso. Perdeu o cliente, não é para falar isso e não sei o quê. Só que assim, conforme o tempo foi passando, ela foi ficando muito boa, porque enquanto estava fazendo outras coisas, ela estava só atendendo. Ela, Bruno, sabe aquele cliente lá? Mandei um orçamento. Quanto? 3 mil. Eu falei, não, é muito. Ela, não, deixa, espera aí. Ó, fechou.
Então eu comecei a perceber que ela pegou gosto mesmo, aprendeu a fazer o atendimento, e aí, poxa vida, eu tenho uma pessoa boa no atendimento, né? E assim a gente vai indo para os outros setores da empresa. Agora eu vou trabalhar, né, para uma pessoa que tenha que faça o financeiro da empresa, que emita os boletos. E assim a gente vai formando a equipe, mas a gente precisa ter essa ideia de que sim, nem tudo depende de mim, eu não posso ser o gargalo, né? E as pessoas, Exatamente. elas vão errar, né? E tem proprietário que pensa tanto assim, um erro, eu tô perdendo dinheiro. Ok, realmente, você tá. Só que a gente tem que deixar a pessoa ter aquele erro assistido. Né? A gente tem que deixar ela se virar para consertar. A gente não pode abandonar, ver que tá tendo um monte de erro aí, presepada uma atrás da outra, largar a mão. Sim. Não é assim também. Mas Sim. a gente tem que deixar a pessoa fazer. Se fizer errado, eu, quando tinha estagiária, às vezes eu via ela falando besteira no telefone, eu esperava ela desligar e eu falava, você falou besteira, agora você vai ter que ligar lá e consertar. E ela tinha que se virar, porque senão começa a ficar tudo assim, a pessoa ela fica tão insegura, parece que ela fica tão insegura se você começa a não deixar ela fazer as coisas, que daí que ela começa a fazer mais errado ainda. Começa a ver que tá tudo em cima, muito em cima ali, a pessoa vai ficando insegura e vai errando cada vez mais, né? Exatamente. E é papel do dono ali de estar montando treinamento, de estar treinando, de ter paciência, né? Porque muitos não tem aquela. Não, entrou muito na execução. Às vezes o dono da outra empresa era nervoso, estressava, e o cara estressa. Então é ter essa calma de ensinar, essa tolerância de que a pessoa vai errar, mas que também ela vai ficar boa. E se ficar boa, né? É uma pessoa que pode até ser melhor do que ela. O Yara, tem uma pergunta aqui do Alisson. Seria considerado um pensamento limitado ou uma visão de escassez optar por manter uma empresa de porte menor, priorizando a excelência dos serviços, a satisfação dos clientes, a qualidade de vida? Eu não acho que é um pensamento limitado. Eu acho que assim, cada um, né, tem que ver aquilo que vai lhe trazer satisfação no trabalho, né? Tem gente que se contenta tendo um X lá e ter uma vida mais tranquila, porque conforme você vai crescendo a sua empresa, mais dor de cabeça você vai ter, né? Então, isso daí é um planejamento estratégico que você tem que ter dentro da sua empresa. Você tem que ver aonde você está e aonde você quer chegar e trabalhar naquilo. Às vezes, o muito para uns, o pouco para uns já é muito. Então, já satisfaz. Eu acho errado a gente pegar a nossa verdade e trazer para o outro, né? Então, não é limitado. É Sim. uma escolha sua. Até porque, assim, muitas vezes você achar que o pequeno, eu vou ficar pequeno, eu não vou crescer, e aí aquele pequeno acaba sendo um centralizador, né? E aí ele vai trabalhar mais do que todo mundo, e por a empresa ser pequena, aquela paz que acho que seria uma paz acaba não se tornando uma paz, acaba, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu trabalhei em empresa pequena. Eu recusei empregos em multinacionais, tá? Mas porque foi uma escolha minha. Hoje, por um exemplo, eu sou mãe, eu prezo muito mais a minha liberdade de trabalho. Eu adoro onde eu trabalho e eu tenho uma liberdade muito grande. Então, é uma escolha minha. Eu tinha como entrar numa multinacional? Tinha, assim como eu já rejeitei de entrar. Mas hoje o que me satisfaz é justamente isso. E eu acho que o meu conhecimento só é tão amplo porque eu não fui para um lugar que me prendesse. E aí eu consegui ter a visão, né, de várias empresas, de várias formas de trabalho. Então, eu acho que assim, é a escolha de cada um. Sim, sim. É muito bom. O Yara, você acredita que as empresas, principalmente ali de quem está começando, né? Eu falo isso porque eu vou em muitas vistorias técnicas, né? E eu vejo muitos clientes reclamando ali de produto, do serviço que não conseguiu resolver. Vamos falar de Blatella Germânica, que eu acho que é o carro-chefe aqui. Eu ainda atendo muito restaurante, né?
Mas para uma pessoa conseguir ter um bom atendimento, a questão não é só os produtos, porque hoje os produtos são muito bons, Sim, né? sim. Tocando nesse assunto, assim, é um quesito técnico mesmo, né? Exatamente. Eu costumo falar com os operadores, por que que eu mando vocês 3 vezes, não resolve, e muitas vezes eu vou uma só e já acabo com o problema? Eu acho que, assim, às vezes a gente faz uma operação tão inflada, né? Porque a gente é prestador de serviço, a gente ganha por quantidade de serviço que a gente presta. Sim. Então o pessoal começa a tolar tanto o serviço e o operador começa a entrar tanto no automático que ele não pensa, não executa pensando, não observa. Né? Ele vai e faz aquela receitinha de bolo dele. Chega no cliente, é monitoramento? É monitoramento. Vai, às vezes nem fala com os clientes que estão lá, nem fala com os funcionários, né, do cliente, e chega, faz lá o monitoramento, olha as iscas, olha as luminosas, e dá aquela olhadinha por cima, não abaixa o corpo, também não ergue o braço, né, para fazer uma boa aplicação de gel e por aí vai. E é tão automatizado que é onde começa a ter um monte de falha operacional, né? E eu acho que entra assim a questão de você ter uma empresa onde você trabalha o treinamento do funcionário, tá? Mas eu acho que também entra uma questão de vontade do funcionário, né? Sim, sim, total. Hoje eu falo bastante isso com a minha equipe, né, que o resultado ele vai de acordo com o técnico. Se o técnico ele está na empresa, está no horário de trabalho, né, ele tem que estar a fim de trabalhar. Se não está também, é papel de nós como gestores, como donos, também tirar aquela pessoa, né? Sim. Não adianta. Eu sempre tento ao máximo trabalhar aquela pessoa, mas aí se eu vejo que ela não está interessada, nossa, eu mesmo já vou largando até a hora que dá Sim, a canetada final. sim, porque conseguir um cliente é difícil. Manter esse cliente é muito mais fácil manter um cliente do que eu perder por causa de qualidade, né? Por causa de técnico. Uma coisa que essa semana aconteceu ainda, uma pessoa, né, me chamou dentro de controle de pragas e aí eu falei sobre treinamento, de ele parar um dia lá para fazer um treinamento dentro da empresa. Ele falou, não tenho como parar um dia, eu perco muito tempo, né? E hoje, a manhã toda, eu fiquei na empresa com a equipe, eu travei a agenda, só que não é perder, é ganhar, né, Yara? A gente tem que fazer o nosso papel, né? É que nem quando a gente tem uma escola boa, se você coloca lá o aluno e o aluno ele não se interessa, a melhor escola ainda vai, para aquele aluno não vai adiantar. Né? A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que investir no treinamento, né? E tentar observar no meio daquelas pessoas quem que realmente está afim e investir naquilo, né? Naquela pessoa para ver se flui. E aí entra o seu, como que eu posso falar, o seu feeling, né? O feeling da operação, para conseguir identificar aquela pessoa que só procrastina, né? Que quando vai fazer um monitoramento num cliente grande, ele olha 2 dispositivos e pula 10. E aquele que realmente está afim de fazer o trabalho, né? Sim. Até isso tem tudo a ver com cultura empresarial, né? Dentro do controle de pragas, a gente tem muito disso também. Às vezes você tem um técnico que está indo bem e mantém um técnico muito ruim, o bom acaba entregando menos, né? Por quê? É que eu vejo também, Bruno, que assim, como a maioria das empresas de controle de pragas são empresas pequenas, muitas vezes ela não tem um caixa para ficar mandando embora as pessoas. Sim. E aí ela fica retendo aquele funcionário até ter um dinheiro para conseguir mandar embora. E aí nessa de reter um funcionário satisfeito, ele vai contaminando os outros funcionários que têm vontade. Porque os outros funcionários que têm vontade não sabem da saúde financeira da empresa. Então o que eles começam a ver? Nossa, aquele cara lá não faz nada e tá aqui, ainda tá aqui. Porque ele não entende que é difícil
pro empresário também, que não conseguiu se planejar, que tem um monte de custo e não consegue mandar aquela pessoa embora. E aí ele acaba entrando na Maria vai com as outras, né? E aí um funcionário que era bom, muitas vezes acaba ficando ruim. Sim. Você vê que, né, o outro faz errado e ninguém cobra direito, eu faço tudo certinho, eu também não tenho E muita... ainda sobra mais para mim que tem que ir lá ficar consertando aquele que só faz errado. Eu sou o que mais trabalha, né? Porque o que mais trabalha é que a gente fala, vai lá agora você, vai lá resolver. Exato, porque daí a gente não consegue mandar o cara ruim embora, tá com o problema, aí a gente fica o quê? Forçando o cara bom aí. Sim. Yara, quais características, né? Quem quer contratar um funcionário ou busca desenvolver um funcionário dentro de uma empresa de controle de pragas, quais características ele tem que procurar em um bom técnico? O que ele tem que enxergar ali? É muito engraçado porque eu estava terminando a minha apresentação da Expo Praga e eu coloquei isso daí. Porque assim, muita gente acaba perguntando, né? Como que a gente faz para contratar? Porque eu sempre contrato no dia da entrevista, a pessoa é ótima, e aí depois acaba se transformando, passa os 3 meses de experiência e se transforma, né? É muito complicado a gente, na entrevista, né, ter aquele feeling de ver se a pessoa é certa ou não, tá? Eu sempre busco pessoas não pela experiência dela, né? Porque eu acho que, assim, a técnica a gente trabalha, mas a gente precisa ver naqueles 3 meses, né, naquela contratação, se a pessoa ela tem uma boa desenvoltura para conversar, se ela tem paciência, porque controle de pragas é paciência, né? Se ela consegue lidar com problemas diários, né, com desafios diários. Então, a gente precisa sempre estar à procura de uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que goste, né, que seja curiosa. Principalmente, controle de pragas precisa de pessoas curiosas, porque a maior... Eu falo que o controle nosso, 90% é inspeção. Sem a inspeção, a gente não consegue chegar no controle efetivo de uma praga, né? Então, a gente precisa de pessoas assim, que sejam detalhistas. É mais questão de comportamento do que só técnica, né? Porque a técnica ela vai desenvolvendo. Desenvolve. Né? Mas a gente precisa ver o comportamento da pessoa. A curiosidade, se é uma pessoa comunicativa, se ela é uma pessoa que se empenha com o serviço. Porque muitas vezes a gente contrata aquele operador que é quieto. Ele se atrasa, vai se atrasar para o cliente, não fala nada. Vê uma questão no cliente, não fala nada. A escrita é importante também, né? Principalmente por causa de relatório, porque muitas vezes a gente não consegue, eu não consigo estar em 10 clientes num dia, né? Então a gente precisa de uma pessoa que tenha uma boa desenvoltura de falar, de escrever, porque muitas vezes ele que é o nosso olho lá no cliente. Então é através daquilo que ele relata pra gente. Então, controle de pragas não pode ser sucinto. Pessoa sucinta. DDTs vem solucionar. Sua casa limpa, seu dia vai brilhar. DDTs, deixa tudo em paz. É aquela dica, né? Se é um técnico novo e ele tá falando que sempre tá tudo bem, que não tem dúvida nenhuma, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Yara, você também trabalha com gestão de conflitos, né? Quais os conflitos maiores, assim, existem dentro de empresas de controle de pragas? Vamos falar de setor técnico mesmo, comercial, o que você enxerga aí? Eu vou te falar, o povo fifi, esse povo da operação, né? Eu acho que o mais complicado na área de controle de pragas é a rádio peão, aquela fofoquinha, você solta uma escala, a escala do fulano tá mais... a escala do fulano tá mais de boa. Jogado pra roça. Por que eu só fico com os problemas?
né? E aquela coisinha de bastidor, eu acho que isso é o mais complicado. E eu sempre trabalho da seguinte maneira: se você tem dúvida, se alguém chegou em você e falou assim, olha, o Yara falou que vai, sei lá, que você não tá legal, que ela vai te mandar embora. A Yara falou que você fez isso. A Yara não falou, não. Você vem e me pergunta, porque tudo que eu falo eu banco. Uhum. Então eu acho que essa fofoquinha, essa sementinha é a pior parte que tem na empresa. Tem que ser cortado, né, Yara? Esse comportamento tóxico, esse bastidores ali entre, né, Nossa, corredores. e principalmente, Bruno, quando a gente tem muito proprietário que fica lá na operação, que daí abre a boca demais, promete as coisas demais, e aí eles ficam ansiosos demais, não pode prometer nada. E eu sempre, nossa, eu tive uma época que eu trabalhava numa empresa que era assim, o dono prometia, falava, é porque o salário de vocês logo, logo vai aumentar, e aí ficava aquela gente, porque meu salário já faz um ano e não aumenta, Então eu acho que isso é o pior. A gente tem que dar satisfação até um certo ponto, mas não pode ficar prometendo, e é isso. Prometer, eles não vão esquecer, né? Você falar, eu Exato. vou te passar para um técnico responsável, você vai ganhar mais, e não cumprir Exato. é pior ainda, porque aí aquele outro novo que entra, ele vai falar, ó, não acredita muito no que esse cara tá falando, não, porque aqui, ó, nada acontece. Né? É desse jeito. Sim. E o feedback, né, dentro da empresa, eu acredito que o feedback, ele é um dos principais aí, é conversa 1 a 1, né, para resolver essa questão aí. Responsável técnico ou gestor que não levanta da cadeira, que só fica lá sentado, não vai para frente. Eu adoro na hora do almoço, eu vou lá embaixo, eu converso com os meninos, quando eu vou às vezes no mesmo carro que eles, eu vou conversando. Tem que ter o feedback, tem que falar na mesma linguagem deles, tem que colher as informações e ficar junto com eles, senão desanda, não vai, é cliente que daí vai estar com problema, você não vai estar sabendo, e mesmo você estando lá com eles, muitas vezes passa coisa. Sim, tem que tá sempre... Eu sabe o que eu faço, Yara, na empresa que está dando muito certo, assim, todos os meses eu faço pelo menos uma conversa com cada técnico, com todos os colaboradores, na verdade, da empresa, tá? Comercial também, eu tenho uma pessoa do RH, uma do financeiro. Na assinatura do Olerite, eu chamo essa pessoa para uma sala exclusiva ali, a gente faz um resumo do mês, de algumas reclamações que tiveram, a gente pontua tudo e tem um bate-papo ali de alinhamento com aquela pessoa, por que está acontecendo, né? Mostrar essa transparência mesmo, que o momento, se ele quiser colocar alguma situação, alguma reclamação, alguma insatisfação, aquele é o momento, que é o momento onde ele vai estar falando com a gente que vai poder resolver. Não adianta sair ficar fofocando, ficar ali na rádio peão só com os outros, porque não é o amigo, não é o parceiro ali que vai junto no carro que vai resolver nada. Não, e muitas vezes também o que acontece é que eles ficam falando por trás, aí chega na hora da reunião, você fala, olha, eu tive relato disso, e aí ninguém abre a boca. Sim. Outra coisa também, então eu gosto de fazer muito o feedback com eles individual, mas eu também trago pro grupo, porque não dá, senão fica assim, aquela fofocaiada, né? Então, falou comigo, saiba que vai ter na reunião também, sem dar nome aos bois, mas vai ter. E o Yara, que a gente precisa enxergar e um profissional assim, pô, esse técnico, ele é bom, ele é um técnico muito bom, eu formo ele um líder. O que a gente tem que olhar para desenvolver uma liderança dentro da empresa? Eu acho que assim, para mim, sempre o operador que vai subir comigo é aquele que me procura. Aquele que tira dúvida, porque aqueles quietos, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, aquele que me questiona, aquele que
que me traz a solução é o que vai subir. Eu sempre falo, tempo de casa não é motivo para ninguém subir, porque muita gente acha que é tempo de casa. E tem proprietário que faz isso, né? Sim. Não avalia no dia a dia o operador. Por isso também que esse feedback, esse 1 a 1, tá com eles na hora do almoço, porque assim você vai conseguindo ver quem se destaca. Aquele que vai num cliente que o outro menino foi, né, viu o problema e não falou nada, mas que aquele que foi colocou no grupo e falou assim, gente, olha isso daqui que eu tô vendo, vamos na próxima vez fazer isso, isso e aquilo. Então aquele que fala, tem que falar. Atitude, O líder tem que falar, porque se o líder ele fica quieto, ninguém vai se espelhar nele. Então o líder tem que se comunicar. Então isso é a coisa que eu mais olho. Claro que ele tem que ser bom tecnicamente, mas não é o melhor técnico, vamos dizer, que vai se tornar o melhor líder, né? Exatamente. Muitas vezes não é o que acontece. Eu tenho operadores que são muito bons, mas eles não têm boca para falar. Uhum. Agora, o outro que pergunta, que fala, que traz os colegas e falou, gente, olha isso aqui que vocês deixaram, não faz assim, é quem eu vou trazer, porque como a gente falou no começo, a técnica se trabalha. Sim. Isso é uma pessoa que te ajude no comportamento dos outros técnicos, né? Exatamente. E a partir do momento também que eu comecei a ter uma liderança dentro da empresa, né, outras pessoas me ajudando também, esses braços são muito importantes para o empresário que quer crescer, que quer ter uma empresa, né, que atenda clientes maiores, e não necessariamente, eu digo crescer, não é nem ficar grande, gigante, igual essas, né, empresas maiores, mas a chegar até ali 8, 10 funcionários, né? Para mim já é uma empresa de um tamanho porte médio, né? Dentro de um controle de pragas, né? E Yara, você também atua bastante capacitando essas empresas, né? Quais os tipos de consultoria hoje você desenvolve? Fala um pouquinho do seu trabalho para quem tiver interesse também. Bruno, o pessoal acha que eu sou consultora, mas eu não sou. Eu não sou consultora. Tá? Eu dou a consultoria de tanto que me pedem, tá? Mas eu sou fixa numa empresa, eu faço a coordenação técnica numa empresa, é da onde eu tiro sustento para sustentar a criança. Então, assim, eu faço a consultoria de tanto que me pedem porque eu tenho muito da prática, né? Então, eu acabo fazendo consultoria, até faço em alguns horários, assim, à noite, que eu acabo dando curso, é de sábado, tá? Mas, assim, eu acabo dando consultoria para o pessoal na parte técnica, na parte de gestão, na parte de segurança do trabalho também, ando fazendo alguns treinamentos aí para algumas pessoas à distância, a parte de PGR, porque eu vejo que eu me tornei engenheira de segurança no trabalho porque eu vejo que é muito deficiente na parte de controle de pragas. As próprias empresas de medicina no trabalho, né, de segurança no trabalho, não conseguem orientar as empresas de controle de pragas e deixa muito buraco, né? E é onde brechas, né? Muita brecha, e eu vejo que o pessoal não tem noção de alguns riscos trabalhistas que eles correm, justamente porque o pessoal da medicina, da segurança do trabalho não orienta o pessoal do controle de pragas, então com algumas documentações que são básicas e não, o pessoal do controle de pragas não tem, né? Principalmente quando a gente fala de PPR, né? Programa de proteção respiratória, enfim. Então eu acabo dando essa consultoria também, voltada para a área de segurança no trabalho, parte de gestão, parte também do controle de pragas em si. Parte técnica mesmo. A parte técnica mesmo, eu acabo pegando de tudo um pouco. Legal, muito bom. Bem completo. Yara, falando agora um pouquinho de Expo Prague, né? Não vamos dar spoiler sobre a sua palestra, mas você vai falar sobre pessoas, gestão e operação, né? Sobre a tríade do controle de praga. Por que você escolheu esses pilares? Justamente porque eu vejo a deficiência que é quando a gente pensa nas empresas que nós temos aí, né, na maioria das empresas que nós temos no setor. O pessoal trata de forma muito isolada essas questões e não entende que são pilares que sustentam a empresa de controle de pragas.
né? Então, acaba deixando a desejar, ou deixa a desejar na parte das pessoas, treinamento, ou deixa a desejar na parte da gestão, como a gente falou no começo, o proprietário não está conseguindo fazer a gestão, fica tanto na operação que não faz a gestão da empresa mesmo, e a parte da qualidade, né, que a gente tem ali dentro da empresa. Então, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu vi que é uma coisa tão deficiente que daí eu quis trazer um pouquinho da minha experiência, né? Não que o que eu faço seja sempre o correto, não é isso, né? Mas as dificuldades que eu fui passando no dia a dia, né? E que através ali, percebendo isso, eu acabei tendo sucesso no atendimento ao cliente, né? Que eu acho que é assim, é o objetivo final da empresa de controle de pragas, é fazer um atendimento de qualidade para o cliente. Então, a gente precisa equilibrar dentro da nossa empresa, senão o cliente que vai ser afetado. O final de tudo, o cliente ele liga porque ele tem uma dor ali que ele precisa ser resolvida, né? Exato. E desse pilar, desses três, né? Você acredita que tem algum desses que ele é o maior gargalo das empresas? Eu acho que a gestão é onde mais deixa a desejar. Eu acho que é onde acaba a gente vê a maior problemática, né? Ou porque não consegue fazer uma medição, né, dentro da empresa, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue quantificar e muitas vezes as empresas elas não fazem essa quantificação de como que está um atendimento do operador, como que o seu cliente vê a sua empresa. Então, eu acho que a parte da gestão acaba deixando mais a desejar dentro da empresa. E a hora que o gestor está lá na operação, não tem ninguém lá dentro vendo isso, né? Muitas vezes, olha só como que o pessoal às vezes não enxerga que é a gestão. Você troca de operador, troca de operador e continuam as mesmas reclamações, as mesmas coisas. Então, será que não é o seu jeito de fazer a gestão? Será que o problema não é a sua gestão? E aí você fica trocando pessoa, tem uma rotatividade gigante dentro da sua empresa, sendo que a problemática está na gestão. Hoje tem cidades pequenas que falam assim, na minha cidade a gente não encontra, tá muito difícil, mas tem aquele mercado gigante com 300 funcionários lá dentro. Né? Exato. E às vezes você até encontra e a pessoa vai embora. Por que será que ela vai embora? É como a gente ouve, nossa, aquela pessoa era tão boa aqui, mas ela saiu, ela me ajudava tanto, mas ela saiu. Por que será que ela saiu? O problema será que não é então a gestão? Né? Funcionário bom não fica em empresa ruim, né? Tem muita gente que gosta da organização, que gosta de processo, que gosta de ter treinamento. E aí, a partir do momento que chega numa empresa e fala assim, nossa, essa empresa ela é muito fraca, o dono não tem, né? Não tem a forma de fazer, é tudo da cabeça dele, e aí ele acha que tá certo e que tá errado, e aí manda. Ou seja, né, tá muito na cabeça, é virar essa chave mesmo, de que eu acho que é o maior problema mesmo das empresas de pragas é justamente a gestão, cara. E o pessoal acha que são as pessoas e eu acho que a maioria das vezes é a gestão. Sim. Yara, muito bom. Quero te agradecer aqui pela participação. Acho que vai ser assim de grande valia. Eu vou estar na sua palestra também, quero assistir. E pra gente. Morro de vergonha de dar palestra, você acredita? Vou te fazer até uma pergunta lá, hein? Morro de vergonha, o pessoal fala, mas você fala também, eu falo, porque você não tem noção de como eu tô tremendo por dentro. Mas você domina muito bem, já vai, com certeza vai ajudar aí muitas pessoas, porque esse é um assunto, né, que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, também. E que eu acredito que é uma das maiores dificuldades, porque a gente está falando, tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo, tem pessoas que vão assistir e vai falar, nossa, será que o problema mesmo não sou eu, porque eu estou passando tudo isso, né? Nossa, não fica ninguém na minha empresa, não para ninguém. Turnover gigante. Para Yara, ninguém. E para a gente finalizar, então, eu queria que você deixasse um conselho, né, para quem está começando no controle de pragas ou para quem está tendo
essas dores, além do conselho de ir assistir a sua palestra na Expo Prague, né? Que conselho você pode dar para esses novos empresários ou empresários até que já estão há um tempo, porque o novo não quer dizer tempo, né? Às vezes o cara está há muitos anos e não desenvolve, não vai, né? Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, nunca pensar, eu já sei de tudo, ou eu sempre fiz assim e sempre deu certo assim, a minha empresa já tem 30 e tantos anos e há 30 e tantos anos eu estou no mercado e eu não fali, então tá certo o que eu estou fazendo, não. Eu acho que a gente nunca sabe demais, a gente nunca aprendeu demais, a gente tem que estar com a cabeça aberta, ouvir a opinião das pessoas. Quando a gente tem uma empresa, deixar os funcionários errarem e não sacrificar, obviamente aquele erro, como eu falei, aquele erro assistido, né? Mas a gente tem que dar liberdade para que haja o trabalho e ter a cabeça sempre aberta, ouvir a opinião. Não é porque é seu funcionário, é eu que mando, você não sabe de nada. Não é assim. Se a gente deixa a pessoa se sentir como parte da empresa, ela vai cuidar como se fosse dela. Isso aconteceu comigo. Eu tive tanta liberdade para sempre trabalhar que eu sempre cuidei da empresa como se fosse minha. E aí a gente cria um carinho pelaquela empresa que a gente acaba cuidando. E aí é onde que o funcionário acaba, né, desleixando, na maioria das vezes. Yara, muito bom, então, muito obrigado, viu? Nos encontramos Eu que agradeço. na Expo Prague agora, em breve, Com né? certeza. Tá chegando. Não vejo a hora, vou até tirar férias. Mas eu espero de coração que as pessoas assistam, vai na Expo Prague, tentem assistir palestra, tente mandar o pessoal da operação, faz uma escala para mandar o pessoal, para eles terem noção do dimensionamento, né, daquilo que eles trabalham. Então a gente, né, faz ali, porque eu não vou mandar meu operador porque eu tenho um monte de serviço. Gente, é um dia só. Tente fazer isso para que eles comecem a entender, ver que existem outros profissionais, Sim. Abrir a cabeça deles. Eu só aprendi assim, porque Sim. eu sempre fui compartilhando com outros profissionais da área. Não, com certeza, é muito importante os técnicos irem lá para nem for visitar a feira ali, ver, Exato, né? Ter esse movimento mesmo, isso aí dá uma satisfação, pô, o meu setor é legal, lá fui lá, muda a cabeça, às vezes muda até, né, o rumo ali da atitude daquele técnico. Com certeza. Yara, muito obrigado, então. Eu que agradeço. E nos vemos em breve. Até daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas. Sua palestra vai ser em qual dia? Meu Deus, é sexta, dia 28? Sexta-feira, então. Às Combinado. 14. Estaremos lá. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Na Expo Prague 2026, você terá a oportunidade de conhecer mais de 30 expositores, reunindo as principais novidades em produtos, equipamentos, tecnologias, soluções e serviços para empresas de controle de pragas urbanas. Um ambiente ideal para descobrir tendências, ampliar seu conhecimento, fortalecer relacionamentos e encontrar novas oportunidades para o seu negócio. A visitação à feira é totalmente gratuita. Faça seu credenciamento antecipado pelo site e garanta um acesso mais rápido e prático ao evento.